eu tive numa base, tipo de uma cápsula no plano, sobre a Terra. Ele falou que nós estamos nessa cápsula para que você enxergue como os extraterrestres enxergam a Terra quando eles se aproximam dela. O vídeo de hoje é mais uma entrevista sensacional. No vídeo de hoje eu vou conversar com Saulo Calderon. Carol, não conheço o Saulo. Se você não conhece, você vai conhecer agora. Ele é simplesmente o mestre da projeção astral. Projeção astral é aquela técnica que separa conscientemente o nosso corpo da nossa alma, espírito, consciência, chame como quiser. E aí, as pessoas praticantes dessa técnica, elas saem do corpo e vão viver experiências fora do corpo, fora de casa, fora da cidade, fora do planeta Terra, em outros planetas, em outras dimensões. Ele desenvolveu as próprias técnicas para projeção astral, ensina essas técnicas para outras pessoas, e eu vou falar para vocês, de todos os áudios de projeção astral que eu já ouvi na vida, o dele foi o único que me fez sair do corpo. Então o cara é bom. Eu chamei ele aqui para participar dessa entrevista porque vocês me pediram. Inclusive eu leio todos os comentários de vocês, então quem vocês me sugerirem aqui abaixo, eu vou com certeza tentar a entrevista com a pessoa. Sem mais delongas, vamos assistir a essa entrevista e essa conversa maravilhosa que eu tive com o Saulo. Saulo, conta pra mim como é que foi que você começou com essa história da projeção astral. Eu vi que você começou com isso na adolescência, né? Mas até para as pessoas te conhecerem um pouco, como que você entrou nesse Paranauê? É engraçado que eu tive um caminho totalmente inverso, normalmente, das pessoas que estudam. Eu não busquei, eu não fui a um local. Eu estava simplesmente vivendo minha vida, indo para a escola, voltando, tocando, era músico também, desde novinho. Um dia desse eu cheguei com bastante sono da escola, bastante cansado, e nem fui almoçar, eu deitei nem na cama, joguei minha mochila na cama, deitei no tapete ali que eu tinha no meu quarto, e nisso eu acordei, né, num processo estranho assim, e levantei. Quando eu levantei, que eu cheguei na porta, eu olhei para ver o lugar, instintivamente que eu estava deitado, né? E eu vi alguém deitado ali no chão. Eu levantei e vi alguém deitado. Eu falei, poxa, quem que estava dormindo comigo? Em pouco tempo eu percebi que era o meu corpo. Eu estava em pé, extremamente luz, tudo igual, o quarto igual, a cama igual. E eu vi aquilo, eu falei, morri, né? Aí por um segundo eu pensei, como eu morri? Foi o que eu pensei, morri, mas não morri, estou bem. Pensei na minha mãe, rápido, o que eu ia fazer. No momento em que eu, atrás da minha cama, tinha uma moça em pé me olhando, né? E ela me via, falei, aí eu esqueci até que tinha morrido por um segundo. Assim, eu também ia levar um susto com essa moça, né? Mas é ali que aconteceu, eu esqueci do processo. Foi quando ela veio em minha direção, atravessando a cama. Aí eu percebi que era um espírito que eu tinha morrido, eu entrei dizendo, não tinha conhecimento de nada. Aí foi um processo instintivo, não sei como é que é isso. Eu me joguei, eu fui correndo e me joguei em direção ao corpo e senti um choque. Esse choque que eu estava sentindo, na época eu achei que eu tinha morrido porque tinha grudado na tomada que estava em cima da minha cabeça. Aí eu pensei, meu corpo ainda está morrendo, né? Eu vou tentar fazer com que ele desgrude. Sim. Aí no esforço eu levantei de novo, só que dessa vez eu levantei, eu olhei para o chão, não vi o corpo. Quando eu olhei para o lado, não vi a mulher e corri para falar com a minha mãe que eu tinha morrido. Quantos anos, Saulo? 15 anos. Aí eu falei, mãe, eu morri e voltei. Tinha uma mulher lá para me buscar e tal. E na época as pessoas riram, né? E aí começou uma grande jornada de busca por conhecimento, busca da forma mais simples de entender as coisas. Entender o que tinha acontecido com você. Primeiro que eu não tinha conhecimento, então qualquer coisa que as pessoas falavam para mim, aí tinha a ver com religião, ou tinha medo, havia muito medo no processo. E não faça isso em casa, que é perigoso. Eu falei, mas eu não tenho consciência. Começou e não parou mais no processo, né? Lógico que foi uma semana de regalias, depois eu tive que buscar a coisa, que ela não foi tão fácil assim o tempo todo, não. E aí, depois que você teve essa primeira, então, você começou... Mas aí, depois, na segunda, você já estava mais habituado ou não? Digamos que foi uma semana assim, eu deitava, entrava tem um fenômenozinho, aquele fenômeno a gente chama catalepsia projetiva, mas que é a paralisia do sono, que as pessoas têm muito medo. Eu comecei a entrar todo dia naquilo, levantava no meu quarto e comecei a andar pela casa, e vendo coisas, e aquilo foi um pouco assustador, porque não tinha comparativo, não tinha controle naquela primeira semana. Que foi como se fosse uma colher de chá, assim, para abrir essa coisa para mim, né?
E foi assim, começou de forma involuntária, aí depois a coisa parou de vez. Foi aí que eu fui buscar informação para saber o que era aquilo, o que tinha acontecido comigo e como poderia. Aí foi quando eu estudei e entendi que você poderia também, através de alguns conhecimentos, induzir a coisa para acontecer, que aquilo já acontecia. Uhum. Eu descobri que não era só lúcido, a gente também fazia isso sem lucidez, inconsciente. Sim, dormindo, por exemplo. Mesmo que você não lembrasse. Isso que foi interessante. E aí, depois que você foi nessa busca, né, que você tem todo esse trabalho hoje em dia, que inclusive eu já até te falei pessoalmente lá no WhatsApp, mas vou falar aqui para o pessoal, que você é o único vídeo de projeção que eu escutei, que eu realmente saí do corpo, foi com o teu vídeo. Foi com a técnica que você deve ter usado, né? Foi a técnica. Tudo bem que eu quase morri do coração com o olá. Eu acho que todo mundo passa por essa situação. Ali já é um susto para você sair, né? É verdade. E ali você já sai mesmo de vez. Mas depois que você teve toda essa experiência, que você estudou esse seu trabalho hoje em dia, como que você chegou a aperfeiçoar essa técnica? Na verdade, a gente, através do entendimento, tem vários institutos e pessoas que pesquisam, você começa a pesquisar tudo, né? Então, eu comecei a inserir várias coisas, e dentro dessas técnicas, existem diversas, centenas delas, eu fui recolhendo aquelas pontos que eu achava mais importante para colocar junto. Não quer dizer que a gente já esteja no melhor ponto, mas até então foi o que eu vi. Então, para facilitar o processo, eu fiz algumas técnicas em áudio, que a pessoa deitava, fora o olá, que a pessoa morre do coração. Maravilhoso. A pessoa facilita um pouco e eu tenho continuado a aprimorar isso, né? Até então, a gente tem usado mais o processo da visualização. As novas técnicas, eu trabalho na técnica completa 5, que ela vai usar ações binaurais, sem a necessidade de visualizar, mas sentindo através do posicionamento de cada coisa, tendo profundidade, diminuindo a visualização e facilitando mais. Aí foi isso que eu fui recolhendo. Então, realmente facilita o processo. Legal que você tenha conseguido. Nossa, eu estava buscando desde 2012. E aí, em 2018, se não me engano, foi que eu consegui. Então, é um processo realmente muito longo e as pessoas desistem no meio do caminho. E é justamente essa a próxima pergunta. As pessoas desistem, algumas pessoas não acreditam. O que você diria para essas pessoas que, não sei, de alguma forma, tentar convencer que isso é real? Isso é interessante, porque a gente, quando estuda coisa, você sabe que a coisa é real. Eu costumo não forçar muito as pessoas a buscarem a coisa, porque é algo que faz parte da gente. Mas se é uma pessoa que começa a estudar, o caminho é um caminho de busca por si mesmo. Sair, apesar de a gente estar falando de sair do corpo, há um contato imenso com você mesmo, que é o processo de entrar em... Você sabe que você vai deitar, você vai fazer uma técnica. Aquilo é uma meditação. Quando você para ficar com você, você precisa observar todos os outros pontos, as questões emocionais, tal. Muita gente acaba desistindo porque enxerga a coisa como um fenômeno externo, algo que acontece mágico com você, e não é. Você faz porque você entra em contato com você. Eu me lembro que justamente nessa época, eu estava muito em contato comigo, apesar de novo, eu parava muito, ficava muito calmo, eu gostava muito de tocar sozinho, eu tinha um contato comigo e isso facilitava o processo. Então eu diria que é algo que existe, que não deve acreditar no que eu estou falando, mas deve se colocar como experimentador. Uhum. Todas as pessoas saem do corpo, independente de religião, lugar que está, jeitinho de enxergar o mundo. É algo que faz parte, mas dá para pesquisar e ver por si só, e tem uma mudança significativa, todos os paradigmas, na forma como você enxerga o mundo. Uhum. Você sabe, Carol, você tem uma experiência dessa, tudo fica em xeque, porque independe do cara que falou, do livro que você leu, você viu a coisa como é. Então, sim, ela muda você. Então, e vale a pena o esforço para enxergar a verdade, ou quer dizer, ou pelo menos estar perto de você, da experiência, e não depender de acreditar ou de somente pegar conhecimento externo, mas vendo por si só. Vale muito a pena isso. E depois que você enxergou realmente isso que você falou como a verdade, o que você considera sendo essa verdade que as pessoas hoje em dia não enxergam? Não é que seja superior aos outros, porque parece um pouco, né, na sensação de até um pouco parece eu sou melhor porque eu sei fazer. Arrogante, né? Não é isso. A verdade que eu digo é o contato com você, né? Isso muda tudo pelo fato que, às vezes, a gente quer enxergar grandes mistérios do mundo, coisas lá fora, e de repente você começa a ver o que está dentro do seu quarto.
é tão simples e profundo ao mesmo tempo. Sim. Você começa a ver as coisas que acompanham a sua própria vida, energias ou situações. Você começa a saber, por exemplo, você sai do corpo, você sabe que você vê outra dimensão. Você vê espíritos. Então, você começa a ver espíritos que moram na sua casa, independente dessa coisa de grandes mistérios do fundo do mar, grandes mistérios de um universo distante. Você enxerga um micro, a proximidade sua. Sim. Isso é a maior verdade que pode existir perto de você, que é a sua própria realidade. As situações que acontecem ao seu redor, que muitas vezes você não está vendo. Então você começa a saber que as pessoas que estão ali já viveram, às vezes, em outras situações, ou estão ali por diversas situações. Você começa a andar em dimensões diferentes dentro do próprio ambiente onde você está. E aquilo vai criando tanto um aspecto de ligação quanto a conhecimento direto sobre a continuidade da vida, sobre até a calma, sobre a forma como você enxerga a morte. Por isso que eu digo que é uma verdade conectada ao seu mundinho, não uma verdade que deve ser espalhada ao mundo. E cada pessoa tem o seu universo. É uma verdade pessoal, né? Entre aspas, de verdades, que às vezes a gente não conhece. Por que eu sinto determinadas coisas? Por que às vezes essas coisinhas acabam sendo um autoconhecimento, né? E agora você falando assim de quando a gente sai, você consegue enxergar aquilo que está dentro do seu quarto e você de repente não enxergaria, isso às vezes até assusta, né, as pessoas. Assusta. E as pessoas têm medo da projeção astral. Mas a verdade assusta. É. Quando você é criança, eu sei, por exemplo, você está brincando num parquinho. Você não sabe que ali na frente tem um traficante ou que estão correndo perigo, que o carro está passando a velocidade logo à frente. Quando você desperta para a verdade, o parquinho já não tem mais a mesma visão. É um processo de crescimento. A gente não deve... Muitas pessoas até preferem ficar no sentido de não saber o que está acontecendo. Mas conhecimento é um caminho sem volta, né? Você aprende, você não retorna mais. E a ignorância também é uma dádiva. Então, os dois lados são muito importantes, né? É gostoso. Tanto que a gente bebe um pouco para diminuir os padrões, né? Para dar relaxada. Para voltar pro submundo também, né? Exato. Para relaxar um pouco do senso de realidade. Tá? E nessas saídas que você deu, assim, você falou que, beleza, encontrou com espíritos, isso já seria uma coisa, assim, normal. Eu acho que tá todo mundo meio que habituado. Sabe que vai sair, se você tá e você é um espírito, você vai encontrar com outro espírito. Mas você já encontrou com algumas outras coisas, Sal? Tem muita... É porque, assim... Tem coisas lá que não tem aqui, né? Você, por exemplo, só o fato, a questão dimensional, ela já não tem aqui. A gente costuma sempre pensar que eu saio, eu vou ver meu quarto. Só que acontece, como tem várias dimensões, às vezes o seu corpo, por exemplo, está na primeira dimensão. Quando você sai, você já vai para uma segunda, às vezes. Você não passa nem pela primeira. Então, você olha para a cama, você já não vê seu quarto igual, você já não vê seu corpo, você já não vê um monte de coisa. E as situações dimensionais mudam também os seres que lá estão. As primeiras frequências costumam ter seres um pouquinho mais próximos às questões de ligações físicas, que normalmente são ligados a seres mais em desarmonia. As frequências um pouco mais altas são seres mais inteligentes, mais desprendidos. Então você encontra um leque de consciências de pessoas extremamente inteligentes às situações de surto, que são aqui dentro do próprio mundo. Nós vemos pessoas de dificuldades e pessoas com capacidade mental até legais. Você começa a ver essa situação. E também tem seres lá que não existem aqui, por exemplo, animais e coisas que você enxerga que não são iguais. E toda a regra física, como, por exemplo, coisas que a gente não consegue fazer aqui, que é você sair e conseguir voar no lugar. Você consegue pegar através da vontade, manipular o processo da dimensão energética, é bem mais leve, o corpo astral é bem mais leve, e conseguir voar, que é uma sensação lúcida. Acho que é uma das coisas mais gostosas que você pode fazer também, estando fora do corpo. E fora isso, você consegue também enxergar a dimensão humana, das dificuldades que ficam guardadas dentro dos sorrisos, dentro das roupas bonitas, dentro daquela máscara que a gente cria social, e ver não existe meio que mentira lá. Você consegue ver claramente a situação de cada um. Isso também é uma coisa incrível. Eu não sei se você já assistiu uma série da Netflix que chama Por Trás dos Seus Olhos, Behind Her Eyes. Eu comecei a ver a indicação, mas não continuei. Então, eu não gostei da série também, porque eu acho que ela assusta as pessoas no intuito da projeção astral, né? Eu assisti justamente pelo mistério, para saber o que estava acontecendo, queria saber o plot twist e o final. E muitas pessoas entram em contato comigo, né, que sabem que eu falo desses temas e tal, e elas querem saber se é possível acontecer aquilo que aconteceu na série. Nem sem querer dar spoiler, mas já dando, uma pessoa toma o corpo de outra pessoa através da projeção astral. Esse é o maior medo, as pessoas têm medo de perder o próprio corpo. Existe isso?
Não, não. Até, assim, a gente nunca fecha todas as lacunas porque o universo é uma coisa incrível. Mas até onde a gente tem estudado, isso já tem um estudo desde os 15 anos, vai fazer 20 e poucos anos que eu estudo o assunto, isso não acontece. Cada pessoa ela tem uma conexão única com o seu próprio corpo. É um sistema energético, é um sistema mecânico. Nós temos o corpo físico, no meio do processo você tem o sistema energético, que a gente fala, esse sistema energético, inclusive nós usamos nas técnicas, e você tem outro corpo que a gente tem vários nomes, corpo astral, corpo espiritual e lá vai, que é uma cópia perfeita do corpo físico. O intermédio disso é o energético, que cria qual você saiu, que a gente chama de cordão de prata. Ele estica e fica um só. Então é uma ligação incrível, única entre os dois. Então não tem como um espírito pegar, controlar o corpo, porque cada glândula, cada célula, cada detalhezinho, inclusive através das glândulas, ficam no sistema energético, que você chama de chakras, que são centros de força. Então são coisas únicas. Isso não acontece. Isso, na verdade, é mais esses filmes, eles existem mais para ter aquela coisa do sensacionalismo, para fazer as pessoas que gostam de filme de terror ficar assistindo. De uma certa forma, eles divulgam o assunto, mas também distorce a coisa. Também muita faz gente chega de chacota também, né? Eu não vejo de total negativo, mas acaba sendo. Tem muita gente que chega também lá no site ou no canal falando sobre isso, buscando. A gente está sempre fazendo um trabalho de desmistificar, de simplificar. Eles puxam mais para o lado do terror, né? Até como a catalepsia projetiva, que é a paralisia do sono, como se fosse um demônio controlando o seu corpo, que não é também. Sim. É um fenômeno normal do processo. Sim. E quando a pessoa sai, né? O corpo fica ali, a pessoa tem total controle para poder voltar a hora que ela quiser. Como que funciona, Saulo, para as pessoas que têm medo? Na verdade, a dificuldade não é nem sair do corpo, é manter-se lá. É incrível, porque no começo do processo do desenvolvimento, todas as pequenas ações fazem você voltar. Como, por exemplo, um estalo de um móvel, né? Exato. Você está, às vezes, em catalepsia projetiva, que é um fenômeno projetivo, a paralisia do sono, você começa a flutuar, depois de ter feito um trabalho energético. Aí você pensa, vou abrir os olhos. Só que como o seu conceito de abrir o olho é um conceito físico, ou você retorna e abre o olho. E abre o olho físico, exato. Todas as coisas conectadas, as coisas físicas, trazem você de volta. Então, você aprender a desvincular-se dessa sensação de que a mão é física, os olhos são físicos somente, faz com que você, às vezes, está fora do corpo, numa situação, o menor susto, a menor situação, o cordão de prata, que é essa ligação que eu falei do sistema energético ao corpo físico, acelera o processo do corpo físico, criando adrenalina e repercussões, o coração do corpo físico acelera e traciona de volta o corpo astral pelas energias. Então, não tem que se preocupar com o processo. Os projetores astrais, as pessoas que se dedicam ao assunto, a maior preocupação dela é como eu faço para me manter o mais calmo possível lá fora, para não voltar repentinamente para o corpo, que é o que mais acontece. A preocupação é o contrário. Não tem como não. É super tranquilo o processo. A gente costuma, claro, manter o corpo bem alimentado, dormindo, se possível, em um lugar que não vai ter barulho, ou que não vai ter pessoas ou animais perto que acabam batendo na gente ou se mexendo. Né? Ou o processo também energético, que é a nossa aura, ela tem um campo de ação. Então, às vezes, quando você dorme perto de alguém, por mais que a gente goste da pessoa, aquelas auras, elas se conectam umas nas outras. E o que você faz na sua, quando você mexe energia, influencia na outra, e o que o outro faz ou não também influencia, que é o que a gente chama de acoplamento áurico. Então, até dormir sozinho é algo que, normalmente, a gente, quando vai fazer sério, a gente se preocupa. É mais fácil sair do corpo. Esse acoplamento áurico, ele também interfere nos sonhos? Por exemplo, a pessoa que está dormindo do lado, ela pode ter um sonho lúcido ali com a outra pessoa? É um impulsionar por órbita. É parecido com a órbita de um planeta. Se os planetas se juntassem temporariamente, eles iam ver que se eles não só ficassem perto, eles iam ter uma modificação gravitacional entre um e outro. Proporcional à massa e situações deles. É parecido com isso. Então, o que acontece quando você dorme perto de alguém? Se você mexe as suas energias, você também, de alguma forma, está mexendo a energia da pessoa que está do lado. Você vai fazer as técnicas projetivas, né? Então, se você estiver fazendo a técnica projetiva, talvez a pessoa que esteja do lado também seja afetada? Talvez não, ela é. Não necessariamente ela vai conseguir sair do corpo, isso é uma outra coisa. Mas ela vai se debater, ela vai ter um sono mais confuso. É como se fosse uma bateria. Se você pega uma bateria mais ou menos carregada e uma outra, elas tendem a se equalizar enquanto estão próximas. Então, a pessoa também que está fazendo trabalho energético e quer chegar a uma sutilização, uma limpeza, ela também é afetada pela energia da outra pessoa. Elas são afetadas. É uma troca.
A troca não acontece só aqui, acontece até na sociedade, né? Claro. Tanto que as técnicas melhores são feitas com pessoas que moram distante dos aglomerados. Existem Pessoas as mais, mega assim, acoplamentos. afastadas, sim. Você vai ver que você até sente parece estranho falar isso, mas as pessoas gostam mais do campo porque até a sua mente funciona melhor com distanciamento, porque infelizmente as médias de pensamento e energia são super pesadas. Os ambientes de aglomerado, por causa das pessoas, não são legais, né? Então, normalmente você acaba se sentindo melhor distante. Até isso é verdade. E aí as pessoas tendem a se isolar até para praticar essa... Não só isso, né? Mas tende a se isolar até por uma questão energética mesmo, né? Você vai ficando sensível, Carol. Cada vez você vai mexendo nas energias. O sistema energético é considerado... É interessante pensar que nós não somos nem o corpo, que esse que nós estamos conversando aqui agora, nesse sistema energético, e nem o corpo espiritual que a gente falou projetado também. O sistema energético é um veículo de manifestação. Você consegue atuar nele também. Então, quando você começa a trabalhar mais as energias, o seu cérebro do corpo físico, as suas sensações, começam a perceber o que está acontecendo no sistema energético. Fica meio que uma antenona, né? Exato. E você começa a sentir a energia das pessoas, energia do ambiente, energia de espíritos, de consciência, às vezes que está ali, você chega no ambiente, você começa a sentir. Então, você começa a ficar bem mais... Eu costumo falar que a gente fica fresco. Adorei o termo. Agora, sobre essa questão realmente de sentir os ambientes, faz diferença quando a pessoa sai em projeção astral em um ambiente super pesado, por exemplo, uma casa toda errada, ou, por exemplo, se ela tiver com uma energia boa, qual que é a diferença, assim, de sair em projeção nesses dois ambientes? Tanto faz que, por exemplo, o ambiente de hotel, quem viaja sente muito também, porque além de ser um ambiente não preparado, tem um ambiente de rotatividade. Passa muitas muita pessoas. Gente. O projeto astral, a pessoa que se dedica, ela costuma ter, se você for ver, eu estou até no meu quartinho aqui, ela costuma ter um ambientezinho dela, onde ela faz as suas técnicas, e isso cria... Só para isso. Porque cria uma energia pessoal ali. E de alguma forma também você faz muitos amigos nesse processo espiritual também positivos, que ajudam a defender o ambiente, porque você passa a ser a chamar atenção. Se você parar para pensar, você passa a ser um andarilho no astral que traz as coisas lúcidas. Quem você conhece que faz isso? Se os espíritos, exato, se os espíritos existem, e eles existem, devemos pesquisá-los, mas eu falo sempre na condição de você ser um experimentador. E eles conseguem perceber que tem um bisbilhoteiro, quer dizer, alguém andando por ali vendo, você passa a ser um ponto de curiosidade. Peraí, como assim? Esse cara vai e volta e leva as informações. Então, todo o sistema do ambiente é muito importante, você está num lugarzinho protegido. Não que seja perigoso, porque o processo de saída dele é natural. Isso é interessante falar. E as obsessões acontecem independente da sua vontade. Então... E, por exemplo, as pessoas falam, você podia até me perguntar, Saulo, quais são os perigos da projeção astral? Se é que tem. São os mesmos de uma pessoa sem consciência ou bêbada andando pela rua, ela vai daqui até outra esquina. Ela ir lúcida, qual é melhor? Você ir caindo pelos cantos inconsciente ou você ir acordado? Aí eu pergunto para você, qual é o perigo? Você concorda que o perigo é o mesmo, mas você estando lúcido, você consegue atuar sobre, vou mudar de faixa aqui, porque eu estou vendo uma pessoa estranha ali, está vendo uma pessoa de moto aqui, eu vou me defender. Então, o que eu quero falar é todas as pessoas saem do corpo, alguns com forma um pouquinho mais difícil, outros ficam mais próximos do corpo enquanto saem, todos saem. Sair lúcido é simplesmente acordar durante o que todos fazem conscientes. Então, os perigos que você fala que vai ter, se tiver um espírito que está no teu pé, um exemplo, ele já está no seu pé. Sim. A única coisa que você faz é atuar lúcido sobre a situação. Se tem um perigo, é só você perceber lucidamente o que você não percebe inconsciente, aí dá aquele susto, né? Meu Deus! A diferença vai atuar sobre a ação uma vez que você sabe, mas os riscos são os mesmos. E então, como atuar numa situação dessa? Por exemplo, saiu em projeção astral, vamos dizer que a pessoa super conseguiu, fez todas as técnicas e tal, e de repente ela encontrou ali com uma coisa que seja indesejada, que eu acredito que você já tenha encontrado. Qual foi a sua ação ou qual seria a sua ação? Esse é um crescimento que vai junto com o processo da projeção astral. Eu costumo falar que o processo da maturidade, da compreensão das consciências é muito importante. Por exemplo, uma pessoa com capacidade, eu penso assim como projeto astral, uma pessoa com capacidade de desarmonia, ela está doente, ela está ela tá tão doente que eu jamais iria, por exemplo, para o seu quarto para assombrar você. Lá vou eu lá para
Sabe? Se Você você tá alguém vendo que é outro nível de consciência. Porque tem gente que pensa em fazer a projeção astral para ficar espiando os outros. Não, exato, isso é um outro step. Até tem dificuldade, porque a questão da sutilidade e da lucidez, ela está diretamente relacionada em como você processa antes de sair do corpo a sua ligação com o plano astral. Porque se é um plano de baixa frequência, é isso que acaba te afastando de situações de abertura de consciência, até de espíritos inteligentes que possam ajudar no processo. Às vezes eu saio do corpo e vejo seres inconscientes ou dificuldade. O que acontece? Esse sistema energético, que você falou em assédio, né, por exemplo, que seria, esses espíritos, eles admiram e gostam por necessidades, obviamente, de terem nascido aqui, de coisas físicas. Uma pessoa que... A nossa energia é interessante para eles. Algum tipo de vício, por exemplo, né? Exato, vício. A nossa energia é interessante para eles. Só que essa mesma energia, quando manipulada positivamente, ela é um foco incrível de força energética. Então, a gente usa esse mesmo sistema energético como sistema de proteção. É tão incrível isso que eu preciso tomar cuidado com ela, que às vezes o impacto é tão grande que você chega a machucar um espírito desse. Porque essa energia, ela tem um foco, ela tem uma força muito forte, que é uma mecânica de estar vivo. Quando você está encarnado, você tem um tipo, que a gente fala encarnado, está no corpo. Nós temos um corpo, ele já não tem mais, né? É um termo mais espírita, mas é simples. Funciona para tudo. Quando você tem essa energia, esse processo, que é a energia que eles querem, e você aprende a usar, eles não estão acostumados a encontrar pessoas lúcidas e pessoas que sabem usar isso. Então, também é assustador para eles. Muitas vezes eu olhava nos olhos deles, eles ficam desesperados. Como assim você está me vendo? É como se fosse um mundo de Walking Dead, onde alguns, quando você consegue acordar, chamam o processo de atenção. Então, a atuação é sempre o seguinte, eu costumo não agredir, né, porque eles estão inconscientes, seres doentes você não agride, mas ao mesmo tempo eu também costumo me defender, que eu não consigo chegar, não deixo chegar perto, nem eu chego perto. Se eu puder ser útil, que aí é uma outra coisa que a gente costuma falar, uma das utilidades da experiência extracorpórea, essa mesma energia serve para ajudar, quando o espírito está na hora de ser ajudado, porque infelizmente é parecido com o que a gente tem na nossa casa, Carol. Nem sempre, nem as pessoas da nossa casa a gente consegue ajudar. Você já ouviu falar das ordens da ajuda? Pois é, não, como ela. Existem 5 ordens da ajuda, eu não vou saber falar todas, tá? Mas uma delas eu só posso ajudar aquele que quer ser ajudado. Então, se eu chegar em alguém e falar assim, eu quero te ajudar, e a pessoa não quiser se ajudar, não vai funcionar, né? Seja qual for essa ordem, ela é extremamente lúcida e verdadeira, porque é exatamente isso. Até quando eu me coloco... Por que eu saio do corpo? É por interesse isso, mas interesse bondoso. Como a gente está fazendo interesse por uma coisa legal aqui, nós estamos juntos por isso. Quando eu saio do corpo, eu costumo ir para perto de pessoas que vão me levar para lugares específicos, para pessoas que estão prontas para ser ajudadas, espíritos, né? Então, que são chamados mentores, guias espirituais, amparadores, ou o que você quiser chamar. Esses caras são super inteligentes, são legais, eu me coloco logo à disposição. Saio do corpo, estou lá, se eu ficar por ali eu vou acabar fazendo nada ou até perdendo a lucidez, porque o ambiente às vezes é muito baixo, logo que você sai, as primeiras frequências, né? Não quer dizer que você fique só nelas, mas são onde nós mais vamos. Então, quando me aproximo deles, eles já me levam para lugares onde tem uma pessoa, uma consciência, já no momento certo de ser ajudado. Então, eu acabo fazendo isso. Então, eu acabo para não ficar abordando por aí. Tinha um espírito que acompanhava minha mãe, Carol, a vida inteira. Minha mãe já saiu daqui, já voltou para lá, a gente fala, desencarnou, e o cara ainda está lá. Quer dizer, mesmo saindo do corpo constantemente, não era possível e não foi até os dias de hoje ajudar essa criatura. Está lá. Então, funciona, é a vontade dele, mas o processo da inconsciência, é só um gasto de energia. As coisas, infelizmente, acontecem na hora certa, quando for o momento certo. São as ordens da ajuda, a gente não pode atrapalhar a ordem, né? Tudo tem sua ordem. Então, quando você sai para trabalhar, para se colocar à disposição dessas criaturas, dessas pessoas? A maioria das vezes, pelo fato de que quando eu faço isso, eu me aproximo de seres inteligentes. Esses caras, eles estão o tempo todo fazendo algo pelo mundo, o tempo inteiro se movendo, levando informação, ou fazendo algum trabalho. Quando você entra nessa faixa, você se aproxima de pessoas assim, de seres super inteligentes, equipes e mais equipes. Então é super salutar e sensato que você faça isso. É como a gente, vamos fazer um trabalho junto? Vamos. A gente se junta quando você vê, por afinidade, nós estamos fazendo uma coisa junto. Não, e gente, a história minha com o Saulo foi bizarra, porque eu mandei mensagem para ele,
E um dia antes ele tinha visto um vídeo meu que apareceu no Facebook, Incrível, né? incrível. Eu tava no Face, tava no celular, assim. Eu vou ver um vídeo seu, eu achei incrível aquilo. Aí eu falei, pô, como é que... Sério isso, sem nenhum tipo de... Pô, como ela fala legal, que assunto legal, que tá falando sobre, acho que é o universo, ET, alguma coisa assim, que eu achei interessante. Assisti uns 5 minutinhos, né? E saí. Pouco incrível que no dia seguinte eu vi uma mensagem dela no Instagram. Você vê como as coisas são... A sincronização existe. Sim, Elas existe se mesmo. sincronizam rápido. Eu não sei onde começa, onde termina. Mas você disse que tinha feito uma técnica antes, né? Naquela mensagem você falou que já tinha me procurado, alguma coisa assim. Não foi? Então, eu tinha feito a técnica e aí eu cheguei em um vídeo seu. Porque quando a pessoa começa a pesquisar sobre isso, é exatamente o que você falou. É um negócio sem fim, né? E quanto mais a pessoa sabe, mais a pessoa vai. E aí eu já tinha feito várias técnicas em inglês, em italiano, não nada. Que eu tenho muita afinidade com a língua inglesa, então acho que às vezes até facilita, né, para a pessoa que tem Uhum. afinidade fazer na língua. Só nada. Aí eu cheguei no teu vídeo do Olá, foi. Todo mundo reclama desse vídeo do Olá, é o seguinte, que eu começo a técnica, eu não vou fazer mais isso na próxima técnica, tá? Eu começo a técnica e a pessoa tá relaxada, assim, 2 minutos numa paz, uma musiquinha, daqui a pouco fala Olá! Ele fala o olá, que a alma já sai naturalmente. A Já técnica é sai do corpo. maravilhosa, né? Vai saber se não foi nessa aí que a gente se encontrou. Mas é muito interessante que realmente existe essa relação de sincronicidade. E eu acho que quando a gente fala de mistérios, um dos grandes mistérios da humanidade é justamente esse, de onde viemos para onde vamos. E a técnica da projeção astral e o teu trabalho é uma coisa que responde praticamente que 90% dessa pergunta, né? E é muito Verdade. interessante como pouquíssimas pessoas, não pouquíssimas pessoas estão interessadas, as pessoas estão interessadas, mas pouquíssimas pessoas realmente conseguem, sabe, dar continuidade nisso. Você acha que isso tem a ver com uma evolução da consciência, que à medida que o tempo for passando, as pessoas vão evoluindo e vão Eu acho, entrando mais nisso? eu acho que é isto também, e eu acho até mais, você estuda essas coisas eu vejo que fala muito de extraterrestres e tal, eu acredito também que, eu acredito mais ou menos na Terra como um sistema energético, e eu acho que o próprio planeta está alterando o sistema energético, as pessoas estão, os seres que automaticamente moram aqui, começam a sentir repercussões. A busca, ela é quase que instintiva, porque você está deitado, às vezes você sente uma coisa, não sabe o que... As pessoas têm fenômenos como sensação de falsa queda há muito tempo. Aquela Sim. sensação que é um Desde fenômeno criança eu tenho. projetivo. É um fenômeno de quando você está... Acontece... Inclusive, a sensação de falsa queda, ela principalmente é causada, às vezes, quando você não quer dormir. Você está, às vezes, assistindo um filme, uma coisa, está focando a atenção naquilo. Só que o que acontece? Corpo relaxado, mente desperta. Fora, só falta aí um ingrediente, a técnica energética. O que você não quer dormir, mas o corpo está relaxado. É justamente o que você precisa, junto com o processo energético. Aí você tem, então, uma descoincidência. O corpo astral se move um pouco, porque está exatamente nisso. O cérebro ele está em alfa, naquele momento, você está nas ondas alfa, você saiu de beta para alfa, quase que entrando em ondas teta, que é quando começa a acontecer o processo da projeção astral. E aí a movimentação, você não tendo conhecimento, acha que a movimentação foi do corpo físico, que é igual. Então, naquele que você dá pulo, quando solta, você pergunta até para a pessoa, você viu Você como eu quase faço? cai da cama, né? Se É dar repercute. aquelas tremidinhas, assim. Isso é o sistema, é um sistema natural. Isso faz as pessoas começarem a questionar e está acontecendo cada vez mais. Que é isso? Aí o problema todo, foi por isso que eu fiz esse trabalho, esse projeto, é que começou a ter muita informação em que, em vez de simplificar como filmes e tal, criavam medos. Enquanto o processo... Né? E religião também. Você tem que ser do nosso grupo para poder fazer isso. E não precisa. Você pode ser simplesmente a Carol que mora na Polônia, por exemplo, e faz a técnica sempre, que não tem... aí não tem tantos lugares que estudam espiritualidade. Não tem nada. Aqui é todo mundo católico. Pois é isso que eu estou falando. Não precisa disso. Você pode, onde você está, em qualquer lugar, continuar o seu processo com simplicidade, inserindo todas as informações, alterando o comportamento que seria uma vez que você percebe se é verdade. Que quando você está mais calmo, você sai melhor. Seu estado de humor e a repercussão como você está mexe no seu sistema energético, que faz com que você às vezes vá para uma frequência X ou Y de acordo com esse sistema. Você vai mudando de acordo com os passos que vai dando e não com alguém disse para você para ser legal. Você passa a ser legal porque percebe que realmente vale a pena. E você já já conheceu alguém no astral que você acabou conhecendo depois, pessoalmente? Algumas pessoas sim, mas
que você conhece e tem a sensação de ter visto aquela pessoa, né? É estranho. Mas acontece também muito de você, as experiências comprovadas. Várias pessoas que você vai no lugar. Uma certa vez eu fui fazer uma palestra acho que Morro de Chapéu, uma coisa assim. Ou Andaraí, ou Morro de Chapéu, uma coisa assim. Aí na Chapada Diamantina, aqui no Brasil. Chegando lá, um rapaz disse para mim, durante a palestra, para eu buscá-lo. Só que eu falei, olha, amigo, não depende de mim, eu não tenho, por incrível que pareça, a liberdade extrafísica, ela é relativa a questões dimensionais. Às vezes você tem que, eu não entro na casa das pessoas, assim, eu não sei onde é, não sei onde é nem no físico, quanto mais outra dimensão, né? Claro. Sei até, apesar que tem um pensamento. Aconteceu de vir, nesse dia eu fui pro hotel e tal, eu saí do corpo, fui levado até perto da cama desse rapaz. Várias experiências assim que tiveram, assim, várias. Aí ele estava numa parte de baixo, num beliche, tentei tirar, consegui tirar, ele estava com muito medo, ele disse que tinha medo, voamos juntos, aí eu voltei pro corpo, por tempo depois, né, depois da experiência acabou, e de manhã cedo fui tomar café, quando cheguei no hotel, ele estava na recepção do hotel, me esperando um rapaz que eu não sabia onde é que ele morava, ele sabia onde eu estava hospedado, e aí foi confirmada a experiência. Eu também já tirei pessoas que eu tocava, né, da banda, dentro do ônibus. E quando eu voltei pro corpo, a gente voou junto, eu peguei esse rapaz, levei o toca, né? Às vezes quando eu ligo para ele comprova tudo, é muito engraçado. Eu faço as lives e ligo lá para ele confirmar, né? Aí quando eu voltei pro corpo, ele já tinha voltado, ele estava sentado com o motorista, conversando com o motorista, falando que desde criança ele não sonhava que voava e tinha acabado de sonhar que tinha voado. Aí eu abri a porta assim, na hora que estava ele e o motorista conversando, eu falei, toca, não fala nada, você acabou de sonhar que estava voando, não foi? Aí ele ficou branco, sem cor, assim, como que você sabe? Eu falei, o quê? Aí, tava junto. Eu estava com você porque eu sei que as pessoas não conseguem, às vezes, lembrar de tudo, eu sei como é que funciona o processo, né? Então eu tenho vários relatozinhos, assim, de comprovações que são bem legais, que você consegue ver. E eu trabalho muito pesquisando esses vários projetos da CIA, dos Estados Unidos, e eu sei que existe um interesse muito grande pelas centrais de inteligência, não só dos Estados Unidos, como de vários países, pela projeção astral. Porque eles precisam disso até, às vezes, pela espionagem, né? É interessante isso. Agora, vamos conversar um pouco sobre isso. Até onde funcionaria a utilização de espionagem? Porque, assim, quais são os interesses do país? Você começa a pensar, existe um código difícil de ser quebrado, que é o código de ética dos próprios espíritos que trabalham do lado de lá, super inteligentes. Então, claro que tudo é possível fazer com algum pensamento. Você consegue até fazer algumas coisas. Os próprios espíritos conseguem fazer coisas também que a gente não imagina. Mas haveria uma limitação se a ação não tivesse ética. Eles não conseguiriam ir muito longe. Esse projeto, com certeza, ele não teria ajuda desses caras. Talvez seja por isso que eles nunca consigam provar nada, né? Até para sair do corpo aqui, no meu sistema ético, eu, por exemplo, eu não posso ter o pensamento, como você falou, de ir para a casa das pessoas. Você tem ideia? Às vezes eu saía do corpo, chegava para uns caras e falava, olha, eu queria visitar minha mãe está um pouco mal. Ele falou, olha, infelizmente a gente não pode deslocar a equipe para ir lá não, se você quiser ir, você vai, a gente vai para tal lugar. Eu falei, não, eu vou com vocês. Eles nem para fazer coisas por você, eles não fazem. Eles têm o trabalho deles. É muito ético, é muito certo. Não tem regalias de vai fazer por você porque é para você. O sistema está marcado, as coisas que precisam ser feitas. Na hora que tiver que ser, vai ser. Então, acho que há um código, como os próprios ETs que a gente deve falar. Por que eles não falaram com a gente ainda aqui? Ou se falaram, não está abertamente? Com certeza, porque os interesses dos mais fortes, dos mais ricos, iam pegar e desviar essa situação, fazendo com que o planeta passasse como passa, por essa coisa de ficar mais concentrado na mão de poucos. Então, isso também faz parte do contexto de ética de seres muito inteligentes que sabem que um contato, até nesse momento, ainda seria utilizado como fonte de controle. Eu acho que é aí que eles falham. Eles não conseguem muito longe. Eles até conseguem fazer alguma pesquisa. Eu acho que depende da vontade, né? Se a vontade da pessoa é boa, né? Aí acaba, por uma questão de afinidade, acaba atraindo uma coisa boa também. Se eu quisesse fazer uma pesquisa séria, eu precisaria ter atenção séria, que eu chamaria a atenção das pessoas da NASA, que, por exemplo, viriam até mim e vou fazer a pesquisa com essa pesquisa é interessante. Já aconteceu, Saulo, de alguém assim entrar em contato com você, alguma autoridade? Assim não, mas eu já tive assim, uma certa vez, há pouco tempo atrás, teve pessoas que estavam em Las Vegas fazendo algumas pesquisas sobre as questões de consciência e tal.
algum tipo de contato, assim, mas aí teria que largar tudo para ir fazer o eu falei, vou virar um hamster lá, né? Vai mesmo, porque você que tem os esquema, né? Não, vou botar, encaixar a coisa, sabe Deus onde é que eu vou botar a Sim. coisa dentro do meu corpo? Eu falei, não sei se eu vou. Eu não me meteria também. Não sei se você viu, tem um bilionário americano, Robert Bigelow, que ele tá pagando $1 milhão para quem comprovar para ele que vida após a morte existe. É uma oportunidade de negócios, Saulo. Vamos chamar. O problema é que ele quer uma coisa nas claras, né? A forma Ele de quer uma coisa científica, né? É, Que a ciência da Terra é a diferente. metodologia científica aplicada hoje, talvez ela tenha alguma dificuldade, mas seria possível fazer alguns experimentos, até eu já conversei sobre isso, por exemplo, um experimento que é bem... As pessoas, por que você não coloca um papel no outro quarto, alguém escreve alguma coisa, você sai e vai lá? Aí, o experimento assim ele não funcionaria facilmente. Primeiro que muitas vezes quando você se afasta do corpo, você não tem, isso é um conhecimento da gente como projetor, você não tem densidade suficiente para se manter na primeira frequência astral, que seria diretamente a frequência onde você conseguiria enxergar aquele papel. Mesmo lugar, você vai para a segunda quase que imediatamente, então você perde contato visual. Então uma forma de fazer essa pesquisa, que daria para ser feita, era a seguinte: antes de você sair da faixa de atividade do cordão de prata, que a gente chama a aura, a repercussão do corpo, você colocaria um papel nas costas da pessoa, onde ela realmente não ia conseguir ver, você faria, por exemplo, tipo um cercadinho, você escreveria dentro da aura, então o projetor sairia dentro da aura, olharia atrás, na proximidade de 1 metro no máximo, e aí ele pegaria a informação e voltaria. Porque você precisa de um mínimo de conhecimento científico, mesmo que não seja científico, mas de como a mecânica das dimensões funciona para fazer alguns experimentos. Então os experimentos eles também sofrem por ignorância. Claro. Não se consegue comprovar. E você falou de dimensões, né? Quantas dimensões existem que você sabe que você já esteve? Olha, aqui tem uma dimensão que a gente acessa do corpo físico. Nós temos o sistema energético que fica numa dimensão que a gente chama de Mener, que é a dimensão energética. Nós temos esse corpo espiritual, que é o corpo astral, que anda em até 7 dimensões, esse corpo astral. O corpo astral ele anda desde a primeira frequência, logo após o corpo físico, até 7. As primeiras 3 frequências, primeira, segunda e terceira, junto com a física, que aqui também são 4, né? São consideradas dimensões inferiores, onde você tem pessoas com níveis baixos de consciência ali. Por exemplo, você bem sabe que aqui no corpo tem bastante pessoa com nível baixo de consciência aqui, né? Sim. Na primeira também, na segunda e na terceira. A partir da terceira, que é a quarta até a 7ª, já são seres mais inteligentes, que só se chega ali em estágio de harmonia. Então, quanto mais alta a frequência, mais alta é o processo mental desses seres que estão ali. Eu já andei em todas essas dimensões, a maior regularidade são nas 3 primeiras, o que é bem comum isso. Por fato de eu ter um corpo físico, das minhas energias estarem conectadas a ele, eu ficar mais próximo dimensionalmente deles. Minhas saídas são mais ali, 90% ou mais. Agora, também chego em dimensões mais altas e é muito legal. Quanto mais alta a frequência, mais inteligente você fica, mais difícil o processo de rememoração. Tem uma outra coisa interessante que a gente tem estudado, que é o sistema gravitacional. Como aqui a gravidade é mais forte, a curva de tempo ela é maior. Claro, espaço-tempo. Espaço e tempo. Quando você sai do corpo, isso é uma coisa nova que a gente tem falado, esse espaço e tempo ele é diferente, porque o sistema de gravidade, ainda que a Terra seja a mesma, mas o corpo astral sofre menos do sistema gravitacional naquela dimensão. Então, você além de ter que ter todo o processo de rememoração por treino do corpo, o sistema energético, você tem a elasticidade do tempo ali também. Que o tempo passa mais rápido. Diferente, sim, a relatividade de Einstein. Então, e o corpo espiritual é mais inteligente, você consegue ser muito mais inteligente lá. Então, tem várias coisinhas que quando você sai do corpo, o processo de rememoração dificulta por esse motivo. Na hora que você volta, você não consegue lembrar daquela experiência. Por isso, o treinamento de sair do corpo, ele não é só energético e consciencial, ele é uma habilidade de conseguir lembrar a elasticidade do tempo também. Por isso que quanto mais você sai, mais você treina, mais vai ficando bom isso. É preciso uma dedicação, mais você consegue chegar profundamente nisso. É difícil, mas você tem que treinar o corpo, assim como você falou que treina línguas. Você precisa treinar seu corpo para falar outras línguas, ainda que dentro do processo do estudo da espiritualidade, você tenha nascido, por exemplo, num país inglês na vida passada, um exemplo. E já existe uma memória ali. Já existe uma memória lá, não aqui. Mas você precisa retreinar seu corpo. Então, esse treinamento de conseguir perceber a projeção astral também é de origem física.
Entendi. Interessante. E agora falando sobre um tema que o pessoal do meu canal adora, extraterrestres. Você provavelmente deve ter tido contato com alguns desses seres. Já. Você se lembra? Já. Como foi? Lembro. Alguns. Engraçado que nesses anos todos de pesquisa, assim, de dedicação, eu encontrei algumas vezes alguns tipos de seres diferentes. Alguns sem forma, alguns com a mesma forma que a minha, mas eram extraterrestres, e alguns com as formas correspondentes ao que a gente estuda, os Greys, né? E eu já vi também uns caras grandes, assim, bonitão, assim, que parece que a gente... Loiro, enormes, assim, eu vi esses também. Eu nunca vi nenhum ruim, nunca. Não sei se é por causa da questão, não dizendo que não exista. Porque na minha pesquisa, nas minhas saídas, todos os que eu vi eram legais. Os Greys, por exemplo, eu vi vários deles, mais de uma vez. Eles eram tão legais que eles limitaram minha capacidade de perguntar. Eles me tratavam com bastante carinho, com bastante respeito, e quando eu tentava perguntar algumas vezes, é como se assim, não vamos responder porque você não vai entender. Era algo assim. Chamou de burro. Mas eu me senti um pet, é sério, eu me senti sabe quando você vê um cachorrinho, que você tenta explicar pro seu cachorro quanto é 2 mais 2. Você não vai nem tentar. Era essa a sensação que eu tive com eles, assim. De um sistema de respeito desse nível. Uma das experiências mais fortes com extraterrestres, eles não tinham forma. Eu tive até recentemente uma delas também. Eu estava num ambiente, né, meio na dimensão inferior, dessas que a gente fala, vendo algumas coisas acontecerem. Eu estava observando que um cara ia comer, eu falei, não vou fazer isso. Eu peguei um voo, fui para uma região, olhei para o céu, falei, pô, deve ter alguma coisa além disso, as coisas que eu faço aqui sem graça, né? Aí, do nada, eu senti uma presença espiritual do meu lado invisível, que era um extraterrestre, começando a conversar comigo. Eu falei, poxa, que bom que você me ouviu. Eu falei, eu percebi o seu chamado. Você olhou, percebi seu chamado. Você é da onde? Aí ele me deu um zoom nos olhos, eu vi o sistema dele, assim, que ele me mostrou. Você lembra qual constelação era? Não, eram 2 planetas, não lembro. Um planeta azul e um verde, um próximos um do outro. Eles não eram distantes um do outro, que eles eram conectados, os 2 planetas. Eles viviam em harmonia. Aí eu falei, como é que você está aqui? Como é que você faz? Ele falou, não estou só aqui, eu estou aqui, estou em alguns lugares além daqui. Então ele é multidimensional. Mais do que isso. Ele é ambiguidade, ele está realmente em mais de um lugar ao mesmo tempo. Como se fosse uma onipresença. Onipresença. E o pior de tudo não foi isso que me lascou de vez, foi que ele falou que eu também estava assim, só que eu ainda não sabia. Ai, caramba! É isso que me mandou esse cara. E aí, você não ficou com a pulguinha atrás da orelha que de repente você podia ser parecido com ele? Eu fiquei com a coisa de que eu até pensei, você pensa uma coisa na coisa dessa, né? Claro. Se eu posso estar em mais lugar ao mesmo tempo, a pergunta é na mesma linha de tempo ou em linhas de tempo diferentes, em realidades paralelas diferentes, realmente. Uma vez eu ouvi de um sábio que quando uma parte sua vira à direita, a outra parte vira à esquerda. Tomando decisões por você. Pois é. Recentemente, eu tive esse relato aqui no site, no meu projeto lá. Eu tive numa base, tipo de uma cápsula no plano, sobre a Terra. E é difícil ter essas experiências, tá? E esse espírito disse para mim que, ele falou que nós estamos nessa cápsula para que você enxergue como os extraterrestres enxergam a Terra quando eles se aproximam dela. Ele me mostrou, era tipo um monitor bem, sem borda, assim, era uma coisa que flutuava, mas com alta definição, que vinha na minha mente da coisa. Ele falou, quando eles enxergam a Terra, eles enxergam esse... Aí ele mostrou tipo uma coisa alaranjada, que era o sistema consciencial do planeta. Ele falou, milhões de seres visitam a Terra diariamente. Eu entendi ele falar bilhões, não, milhões, ele repetiu. Milhões de seres visitam a Terra diariamente. Todos eles sabem como está o planeta, em que situação está, e o estágio do planeta não é de contato, ele falou para mim. O estágio do planeta é de respeito ao processo de evolução natural até que o ser humano conheça... Coisa meio para observar, né? Conheça as dimensões, conheça ele mesmo. Porque nós somos extraterrestres também, de pensar que se essa coisa está por aí toda... Ao contrário, né? Se for ao contrário. Nós somos seres que saem de algum lugar e encarnamos aqui. Nós não conhecemos nem nós mesmos, nós nos reconhecemos. Eu acho que é um processo até super interessante de pensar que um dia que a gente descobrir a nós mesmos, o sistema próprio de multidimensões que está embutido no planeta, talvez chegue a hora do processo do contato seja natural. Às vezes a gente fica olhando para fora, né? Eu sempre falo isso, fica olhando para fora, procurando vida lá fora, e a resposta pode estar dentro de você mesmo. E a resposta está dentro do seu quarto.
tem um espírito com você a ver dentro do quarto, que você quer ver o ET, não vê o espírito. Não sei se Pois é bom ou se isso é ruim. Não vamos encarar como bom e ruim, vamos encarar como experiência. Como parte. Parte do mora com processo. você, tem familiar seu, é um espírito que mora dentro da sua casa com você. E você tá lá. E não sabe nem quem mora com você. Quem dirá quer saber quem tá lá fora, né? Verdade. Saulo, você quer divulgar alguma coisa, algum projeto, seu site? Aproveita. Eu tenho o meu site, é o site que eu mantenho há muitos anos, que é o viagemastral.com. Lá tem técnico, tudo gratuito, nada em absoluto. São 3 cursos, mais um curso em andamento, as técnicas que a gente falou aqui, a técnica completas, e o meu canal, que é o youtube.com/Saulo Calderon, que a gente agora tudo na tela aí, somos pessoal. Irmãozinhos. É isso. Saulo, quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a você, queria também, por ter me convidado, ter entrado em contato por a sincronia que nós tivemos, e também dizer às pessoas que busquem a elas mesmas, não busquem só a experiência extracorpórea, sentir esse contato, e aí posteriormente a pesquisa por esse, não precisa acreditar no que eu estou falando, mas abra a possibilidade de experimentar, além dos extraterrestres, além do lá fora, a sua própria realidade interna, porque dentro da gente tem um universo a ser pesquisado, além daquele lá fora, e vale muito a pena esse contato com a gente. Se questionar também, né? Não é aceitar tudo, né? E falar, tá bom, eu vou viver isso aqui, pronto, né? Não, abrir a possibilidade, fazer tipo um experimentador. Claro. Por 15 dias eu vou fazer um experimento. Vou pegar essa técnica aqui, vou anotar, vou fazer tal dia. Esse contato é um dos experimentos da técnica que a gente vai lançar também. É você abrir a possibilidade, mesmo que, olha, eu estou como pesquisador aqui, vou abrir a possibilidade, vou fazer tantos dias de pesquisa, e sem só saber se fazer, de forma aberta, sem colocar muitos dogmas, né? Nada. Deitar no seu quartinho, fazer um experimentozinho, ver como é que é, sentir as suas energias, já que elas existem, tentar sentir. Isso já é fantástico. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Tem alguém que vocês querem que eu entreviste aqui pro canal? Alguém com esses trabalhos super interessantes? Comenta aqui abaixo, eu leio todos os comentários de vocês. Muito obrigada, Saulo, pela participação, por ser tão legal, tão gentil e por ter, obviamente, aceitado falar aqui no canal. Um super beijo para todos e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Goodbye!